Boa tarde, caros estudantes. Na aula de história de hoje, nós iremos começar o período medieval. O período medieval é tradicionalmente datado entre 476 d.C., que é a queda definitiva do Império Romano do Ocidente, e 1453, que é o ano em que ao mesmo tempo nós temos o fim da Guerra dos 100 Anos e o fim do Império Romano do Oriente, ou Império Bizantino, com a conquista de Constantinopla pelos turco-otomanos. Então é um período, que abrange praticamente 1000 anos, um milênio da história, e que é um período bastante, justamente por conta de ser um período longo, ele é bastante variado conforme tempo e espaço. Embora muito se tenha uma noção de Idade Média como Idade das Trevas ou como a época do feudalismo, entre outros exemplos, a Idade Média ela não se resume a isso. O próprio conceito de Idade Média foi construído posteriormente à Idade Média durante o Renascimento, no qual o Renascimento considerava o período medieval um lapso entre a Antiguidade Clássica, de Grécia e Roma, e o Renascimento, o período moderno no qual esses ideais da Antiguidade Clássica seriam resgatados. Então, esse período entre esses dois momentos, entre a origem da cultura clássica e o resgate da cultura clássica, seria a Idade Média, que era bastante mal vista, vamos dizer dessa forma, por muitos dos renascentistas, por conta do predomínio do clero, por conta da descentralização política, da superstição, do obscurantismo, entre outros aspectos. No entanto, o período medieval, como ele foi muito longo, ele foi um período bastante diversificado, Então, basicamente, costuma-se dividir no Ocidente, pelo menos, a Idade Média em dois, que é a Alta Idade Média, que vai do século V ao X, que é justamente onde nós temos a formação dos reinos germânicos e do feudalismo, e então, a Baixa Idade Média, que vai do século XI ao XV, em que nós já temos o retorno da urbanização, o começo de uma centralização política e a crise do feudalismo. Isso a grosso modo, claro, Além disso, também a Idade Média ela pode ser dividida conforme espaço, Pois se por um lado no Ocidente nós vamos ter uma sociedade mais ruralizada, com o surgimento dos feudos, e a presença de algumas cidades comerciais, como vai ser o caso de Veneza e Flandres, que vão inclusive ser a vanguarda da reurbanização da Europa, assim como também o cristianismo, que começa a se propagar e a se consolidar como religião nesse momento, tendo pleno domínio da Europa ocidental. No Oriente nós já temos o florescimento de grandes impérios e um grande apogeu cultural também, Além do Império Muçulmano, o Califado Muçulmano e todos os seus sucessores, que vai inclusive desenvolver muito da ciência, que vai ser aplicada na Europa posteriormente, o Império Bizantino, que foi o grande responsável pela preservação das tradições clássicas, assim como também outros estados fortemente centralizados, como o Império Mongol, que vai unir diversas rotas comerciais que existiam em toda a Ásia, até a Europa Oriental, o Império Otomano também, que vai no final do período medieval surgir como um ator bastante importante, além também da China, Índia, Japão, que vão florescer bastante nesse período, e a África também, que vivenciará a sua era de ouro, com a formação de grandes estados e impérios, durante o período, principalmente da Baixa Idade Média, Então, como nós podemos perceber, é muito complicado categorizar o período medieval em uma coisa só, Justamente por ser um grande período de tempo, nós temos uma grande diversidade conforme os séculos e conforme os espaços também, conforme os diferentes lugares, que é um ponto que nós iremos trabalhar no decorrer dessas próximas aulas, Então, nesse sentido, no Ocidente, a Idade Média ela acaba recebendo o nome de Idade das Trevas ou Noite dos Mil Anos, que acaba categorizando esse período como um período sem grandes avanços científicos, tecnológicos, assim como também um grande obscurantismo por parte da Igreja Católica, que se torna, a instituição mais poderosa na Europa Ocidental nesse momento, o que acaba sendo bastante vago, essa definição, porque, na verdade, nós
nós vamos ter o surgimento de uma ciência, nós vamos ter o desenvolvimento de práticas de conhecimento científico em várias áreas no período medieval. É que uma coisa que acaba acontecendo é que, principalmente na Alta Idade Média, a escrita ela acaba ficando muito escassa e muitas vezes delegada apenas aos clérigos, que é um ponto que nós iremos trabalhar, né? Então, justamente nesse momento, né, que você tem a Igreja Católica como uma instituição poderosa e que tem o monopólio da escrita, né, e da leitura também, você tem, de certa forma, uma censura, né, e uma seleção dos conhecimentos que poderiam ser ou não permitidos. Mas isso não significa que houve um período de completa ignorância ou supersticionismo durante o período medieval. Como nós veremos, não foi bem assim que isso aconteceu, né? Então, como nós iremos tratar, né, nós teremos uma filosofia medieval, né, muito atrelada, no caso, ao pensamento religioso, né, e principalmente ao teocentrismo, né, que é a ideia de Deus, né, como o centro das atenções e das preocupações. Então é uma filosofia que deixa um pouco as questões humanas e passam a pensar mais nas questões divinas, assim como ética e moral, por exemplo. Nós vamos ter uma arte medieval também, que vai passar por várias fases, né. As universidades vão surgir também durante o período medieval, né? Assim como também os filósofos naturais, muitas vezes conhecidos como alquimistas, contribuíram com o desenvolvimento da medicina, astronomia e outras ciências. No Oriente, principalmente, nós teremos bastante essa prática, né? No campo literário mesmo, o período medieval vai ser marcado principalmente pelas trovas, né? Pelas canções, né? Canções épicas, canções de amor, né? Canções de escárnio também, assim como as novelas de cavalaria, né, que resplandeciam os ideais dos cavaleiros medievais, né, sob uma ótica cristã, e vários contos folclóricos que vão ser registrados por escrito muito tempo depois, né? Inclusive o próprio romantismo no século XIX vai ter muito a Idade Média como base no sentido da origem nacional dos países europeus, embora essa ideia possa ser problematizada. Então, como que ocorre, né? O que acontece no início do período medieval? A gente tem o fim do Império Romano, que nós já tratamos, né? Uma série de crises que acabam atingindo o Império Romano, muitas vezes chamada genericamente de crise do século III, né? Com guerras civis, escassez de alimento, né? A ruralização do Império, o uso de mercenários bárbaros no exército, né? Assim como também o enfraquecimento das fronteiras que possibilitam a entrada dos povos, principalmente, mas não somente germânicos, dentro do Império Romano, né, que vai levar à tomada de Roma em 476 depois de Cristo. E o que acontece com o território romano após esse momento? O Império Romano ele vai ter seu território partilhado entre vários povos que irão invadir e ocupar o Império Romano. Alguns já estavam presentes desde antes. Nós devemos ter em vista, né, que a prática de contratar bárbaros ou germânicos mesmo para o exército romano para patrulhar as fronteiras já era uma prática comum desde o século III, né? Nós tínhamos também o Édito de Caracalla, né, que acabou concedendo cidadania a todos os habitantes livres do Império Romano. Nesse sentido, muitos povos germânicos que viviam no Império Romano também conseguiam a cidadania, né, e a política da romanização que buscou então padronizar a cultura do Império Romano, né, com o uso do latim e das práticas romanas, né, o cristianismo também, que vai ser uma religião de caráter universal, que vai aos poucos, né, unificando o Império Romano religiosamente, né, que era um império que tinha centenas de religiões e que passa a ter apenas uma, então, como oficial e como permitida, né? Então, nesse aspecto, né, nós vamos ter já uma grande presença de povos germânicos dentro do Império Romano, muitos que eram assimilados, né? Muitos que adotaram a cultura romana, né? Assim como povos da fronteira, que atuavam como mercenários ou mesmo como exército do Império Romano para obter a cidadania, né? Patrulhando as fronteiras, né? Então, nós já temos uma grande presença desses povos germânicos no Império Romano,
Romano antes das chamadas invasões. No entanto, com as invasões propriamente ditas, né, e o enfraquecimento do Império Romano, que, como nós vimos, em grande parte ocorreu por conta da expansão dos hunos, principalmente com Átila o Grande, né, que acabou pressionando os povos germânicos para dentro da fronteira do Império Romano, embora algumas invasões já ocorressem antes desse evento, né, nós vamos ter então, né, o Império Romano partilhado entre vários desses povos invasores, né. Com o tempo esses povos vão se fixar e vão acabar se unificando, formando reinos. Esses reinos serão conhecidos posteriormente como reinos germânicos ou então reinos cristãos bárbaros, também, que é um outro nome que tradicionalmente eles recebem, pois nessa época o cristianismo já estava consolidado no Império Romano, né? E no caso, né, embora os germânicos em geral fossem pagãos, né, eles cultuassem vários deuses, muitos acabaram se convertendo ao cristianismo, inclusive para conseguir apoio da população do território, né? Então, nesse sentido, nós vamos ter o cristianismo se consolidando como religião no Império Romano, e mesmo com o fim do Império Romano, nós temos, né, os estados sucessores do Império Romano que irão acabar mantendo a religião cristã, inclusive auxiliando na difusão do cristianismo. Então, entre alguns dos principais reinos bárbaros ou reinos germânicos que nós vamos ter após a queda do Império Romano, né, nós vamos ter vários, né, muitos reinos germânicos. Alguns vão ter uma duração bem curta, de certa maneira, né, vão ter uma duração bastante efêmera, né, alguns não chegaram a durar nem 100 anos, né, sobretudo porque nós vamos ter vários combates também entre esses reinos germânicos após a queda do Império Romano, né, então nós vamos ter esses povos germânicos se estabelecendo dentro do Império Romano e depois se degladiando pela hegemonia dentro do território romano, que leva, inclusive, muitos deles a não ter uma durabilidade tão grande, né? No caso, dois acabam tendo uma durabilidade maior, que é o reino visigodo e o reino franco, né? Então, o reino visigodo, ele foi formado, no caso, pelos chamados godos do oeste, né, os povos godos, góticos, né, da Germânia, que acabaram invadindo o Império Romano, que eram divididos em dois, né, os ostrogodos, que eram os godos do leste, que acabaram ocupando principalmente a Península Itálica e parte dos Balcãs, né. Eles criaram um reino efêmero nessa região que foi conquistado pelo Império Bizantino, né, durante principalmente a época de Justiniano, que buscou reaver as terras do antigo Império Romano e acabou, né, por conquistar o reino ostrogodo, né? E o reino visigodo, que é o segundo reino germânico de maior duração, né? Perdendo apenas para o franco, que acabou ocupando o que seria a atual Península Ibérica e o sul da França, né? Então, no caso, os visigodos, eles vão ocupar parte do que seria a atual Espanha, Portugal e o sul da França, né? Depois o território do sul da França acaba sendo perdido para os francos, né? E vão acabar estabelecendo um reino centralizado até 711, né? Que é quando nós temos as expedições muçulmanas que conseguem aos poucos, né, conquistar o reino visigodo. O reino visigodo, ele vai ter uma grande importância, inclusive, para a propagação do cristianismo na Península Ibérica, né? Vai haver a continuação das missões evangelizadoras na Península Ibérica durante o governo dos visigodos, e também, né, vai ser instituído o primeiro conjunto de leis escritas pós-romanas, né, na Península Ibérica, que será o Código Visigótico, né, que vai ser basicamente uma mistura das tradições germânicas com a lei romana, que vai ser a base da legislação ibérica cristã medieval, né? Então, nesse sentido, os visigodos vão ter uma grande contribuição para a formação dos posteriores estados ibéricos, né, no sentido legal e até no sentido cultural, né? Com a invasão muçulmana, os muçulmanos, eles conquistam praticamente toda a Península Ibérica, exceto o extremo norte, no qual se forma uma resistência cristã chamada Astúrias, que será responsável pela chamada Guerra de Reconquista posteriormente, né? Nós temos então também o reino ostrogodo, que ocupou a Península Itálica e parte dos Balcãs e é conquistado pelos bizantinos em 553. O reino vândalo, né? O reino vândalo, ele vai inicialmente se estabelecer no sul da Península Ibérica, mas será pressionado pelos visigodos. O centro do reino vândalo será principalmente o norte da África. E também, né, da mesma forma que o reino dos ostrogodos, será conquistado pelos bizantinos no processo de
renovação do império, né, que foi principalmente na época do imperador bizantino Justiniano, né, que defendeu a restauração do antigo Império Romano, né. O reino vândalo, né, que acabou ocupando o extremo norte da África, né, das províncias romanas da África, acaba então sendo conquistado pelos bizantinos nesse processo de renovação do império. Nós temos também o reino suevo, né, que se estabelece no norte da Península Ibérica, mais ou menos onde hoje seria Galiza e parte de Portugal, mas que acaba sendo rapidamente conquistado pelos visigodos em 585. Outros reinos importantes que nós vamos ter e de certa forma duradouros, né, será os reinos anglo-saxões, também conhecidos como Heptarquia Saxônica, que na verdade o nome é um pouco incorreto, vamos dizer assim, né, que afirma-se que havia, né, na região da Bretanha romana os 7 reinos anglo-saxões, né, que foram formados, na verdade, por anglo-saxões e jutos, né, que eram povos que viviam mais ou menos do que seria atual norte da Alemanha e Dinamarca, né, e que acabaram invadindo a Bretanha romana, né, e lá eles estabeleceram os reinos anglo-saxões. Na verdade, pelo que nós sabemos, havia mais estados, né, alguns eram menores, alguns não eram reinos e ducados, né, mas na tradição costuma-se considerar 7 reinos anglo-saxões, né, que seria, no caso, Sussex ao sul, o Essex a oeste, Essex a leste, assim como Kent, Mércia, Anglia Oriental, West Anglia, né, e Nortúmbria, né, Nortúmbria que ficava ao norte. No caso, os 3 mais poderosos, né, depois de vários conflitos e políticas de casamento, os 3 mais poderosos serão a Nortúmbria, a Mércia e o Essex, né, com uma grande hegemonia da Mércia, mais ou menos por volta do século VIII, que acaba sendo substituída por o Essex, né, que vai acabar assumindo a hegemonia da região da Bretanha, né, primeiramente com Ecgbert, né, o rei de Wessex, Ecgbert, né, que será inclusive considerado o Bretwalda, né, o rei ou líder dos bretões, embora ele não tivesse controle sobre todo o território da Bretanha, né, e depois, né, seus sucessores, Alfredo o Grande, né, que vai inclusive liderar os anglo-saxões na chamada invasão do grande exército pagão, que será uma invasão nórdica, uma invasão viking, que vai assolar a Inglaterra, né, e que vai ser inclusive considerado o primeiro rei dos anglo-saxões, né, e por fim, né, nós vamos ter o Athelstan, né, que vai ser considerado, né, tradicionalmente como o primeiro rei de uma Inglaterra unificada, né? Então, durante o século IX, né, se até então nós tínhamos uma hegemonia maior da Nortúmbria e da Mércia, né, no século IX nós já começamos a ter uma hegemonia de Wessex, que acaba se tornando um estado mais forte, né, mais poderoso, e a partir de Wessex que começa a se ter o processo de unificação dos reinos anglo-saxões em um só, né? Iniciado com Ecgbert, né? Potencializado daí com Alfredo Grande, então consolidado com Athelstan, né? Que vai então marcar esse período da história inglesa, né? Nesse caso, apesar da unificação anglo-saxã, isso irá ter uma curta duração, porque logo depois da unificação, o reino anglo-saxão, né, o reino inglês, vamos dizer dessa forma, vai ser invadido pelos dinamarqueses, né, liderados por Canuto o Grande, e depois, né, eles vão conseguir reconquistar a independência, porém serão invadidos pelos normandos em 1066, vai acabar encerrando o domínio anglo-saxão na Bretanha. E o reino franco, que foi o que mais durou entre os reinos germânicos, né, que no caso chegou a ter um grande domínio no que seria a atual França e Europa Central, né, que teve fim com o Tratado de Verdun em 843, né. Então a maior parte teve uma duração relativamente curta, né, com exceção do reino visigodo, do reino franco e também da Heptarquia anglo-saxônica, que teve uma duração relevante, mas como o reino único teve uma curta duração, né? Mas sobretudo porque faltava para eles uma estrutura político-administrativa que garantisse a união dos povos germânicos, né? Os povos germânicos, em geral, eles viviam em tribos, muitas vezes, né? Eles se organizavam em tribos, em sistemas de clãs, né? Então, teria sido a primeira experiência deles como um Estado fortemente centralizado, assim como também as diferenças culturais, religiosas entre os germânicos e os povos dominados, né? Assim como os romanos remanescentes também, poderiam ter implicado numa instabilidade
política, né? Assim como resistência local e outras invasões, né, pressões externas que vão acabar de certa forma, né, prejudicando a estabilidade e enfraquecendo esses reinos. Então, né, ao tratar sobre os reinos germânicos, né, nós temos como foco, né, o que teve a maior hegemonia e maior durabilidade durante esse período, mais poderoso, maior e mais duradouro dos reinos germânicos foi o Reino Franco, né? O Reino Franco, na verdade, ele vai ser a base, inclusive, né, de boa parte da cultura europeia medieval, né, sendo que ele é considerado ancestral espiritual das atuais França e Alemanha ao mesmo tempo. Então, os francos eles se organizavam em tribos, né, que acabaram aos poucos ocupando a região da Gália, né, que era na atual França e Bélgica também, né, no que seria o Império Romano, né? No entanto, aos poucos foi organizada uma estrutura administrativa mais sólida, né? Acredita-se que o Reino Franco ele foi fundado por Clovis o Meroveu, né? Isso no final do século V depois de Cristo, né? Que os francos são unificados em um reino, né? Clovis o Meroveu, ele anexou vários territórios, né? Ele acabou consolidando o seu poder frente à nobreza franca, né? E centralizando o poder, assim como conquistando vários territórios da Gália, assim como algumas terras a leste do Reno, né? Que eram regiões em que os romanos não conseguiram penetrar, como nós vimos, né? E fundou a monarquia franca, o Reino Franco, conhecido também como dinastia Merovingia, né? E, inclusive, né, ele teria se convertido ao cristianismo e se mostrou um aliado da Igreja Católica, né? Então Clovis ele acabou consolidando as fronteiras do reino, ele doou terras e cargos aos guerreiros para conseguir apoio político e também permitiu à Igreja Católica cobrar alguns impostos, como o tostão de Pedro, né, que era usado muitas vezes para garantir a manutenção da paróquia. Então, no caso Clovis, ele já pega uma Gália que já tem um cristianismo se formando, um cristianismo se consolidando, né? Então ele acaba também se convertendo ao cristianismo, inclusive para obter apoio político. No entanto, ele mantém algumas tradições germânicas, né, como, por exemplo, a criação de laços de dependência com grandes cavaleiros, né, a partilha da pilhagem, assim como também, né, a doação de terras para nobres. É até importante ressaltar que nessa época a economia monetária ela vai cessando, né? Então as terras acabam sendo fonte de riqueza e de poder, né? Por isso muitos reis, para conseguir apoio de uma elite cavaleira, vão acabar doando terras para membros dessa elite, né? Inclusive isso será uma das bases do que será o feudalismo posteriormente, né? Apesar disso, né, os sucessores de Clovis, né, principalmente do final da dinastia Merovingia, eles acabaram sendo conhecidos, né, como reis indolentes, né? Na verdade é um pouco complicado tratar sobre esse tema, porque muito do que se sabe sobre os reis indolentes foi escrito posteriormente a eles, na chamada dinastia Carolíngia, que não tinha uma relação tão boa com a dinastia Merovingia, né? Mas de qualquer forma, característica dos reis indolentes, né, ou reis inúteis também, como eram conhecidos, é que se fala que os últimos reis merovingios, eles queriam apenas apreciar o luxo da corte, as riquezas, né, e não se preocupar demais em administrar o reino. Então, nesse sentido, eles acabavam delegando ao nobre vassalo deles, o chamado maiordomo, né, ou prefeito do palácio, ou mordomo do paço, como também é conhecido, as funções administrativas. Só que com o tempo, o maiordomos, eles conseguiram concentrar bastante poder, já que eles tinham um grande conhecimento da estrutura política, eles tinham que fazer aliança para o rei, assim como instituir também casamentos por aliança, eles tinham que fazer basicamente todo o papel do rei. E com isso eles foram conseguindo mais prestígio do que os próprios reis, né? Isso vai ter o seu apogeu principalmente quando os muçulmanos invadem o Império Franco, né? Então, naquele processo que eu falei anteriormente, em que os muçulmanos eles conquistam o reino visigodo, eles lançam uma ofensiva contra o Império Franco, né? Essa ofensiva acaba sendo barrada em 732 na chamada Batalha de Poitiers, né? No qual um dos maiordomos, o Charles Martel, ou Carlos Martel, ele acabou liderando o exército franco com uma vitória, né, bastante emblemática contra os muçulmanos. Inclusive, esse é um marco importante até, porque a partir desse momento, né, você tem o recuo dos muçulmanos na Europa Ocidental, né? Então, aí nós vamos ter, né, com isso,
Carlos Martel ele vai ter bastante popularidade, né? Ele vai acabar sendo mais popular do que os próprios reis merovingios, né? Ele vai ter 2 filhos, né? Carlomano, que era o filho mais velho, e o Pepino Breve, né? O Carlomano, no caso, ele vai acabar se dedicando à vida monástica, à vida na igreja. Já o Pepino Breve, ele vai continuar o ofício do pai, né? De ser o maior domus, né? De ser o prefeito do palácio, e irá liderar, né? Com apoio da nobreza, um golpe palaciano contra o último rei merovingio, Childerico III, e assume então a coroa dos francos, né? Então Pepino Breve, ele acaba destronando o último rei merovingio e instala a chamada dinastia carolíngia, né? Pepino Breve também, para conseguir apoio, ele acabou auxiliando o Papa nas lutas contra os lombardos e bizantinos, né, que estavam se degladiando pela Península Itálica após o colapso do reino ostrogodo. Os lombardos se estabelecem no norte da Itália e acabam assediando Roma, que continuou sendo a sede da Igreja Católica, enquanto os bizantinos estavam ao sul. Inclusive até acredita-se, né, que uma característica bastante marcante do período medieval é algumas iluminuras, né, durante o período da Baixa Idade Média que retratam cavaleiros combatendo caracóis, né? Uma das versões, né, embora não seja unânime, afirma que os caracóis representavam os lombardos, já que, como eu falei, geralmente os clérigos eram os responsáveis pelo ofício da escrita, né, e os lombardos eram inimigos de Roma, inimigos do papado, né? Eles eram muitas vezes representados de forma até mesmo animalesca, né, ou desumanizada, né, como se fossem caracóis. Não se sabe exatamente por que eles eram representados como caracóis, né, talvez por uma associação deles com vermes, né, ou com animais básicos, né, ou então com a covardia, né, ou mesmo alguns acreditam que por conta dos dialetos germânicos antigos, a palavra para caracol e para lombardo eram sonoramente semelhantes. Não se sabe ao certo por que isso ocorreria, né, e nem mesmo se sabe se isso é de fato verdade, né? Existem várias versões sobre essas pinturas, mas essa é uma delas. Então Pepino Breve, ele vai acabar, né, auxiliando o Papa tanto no combate contra os bizantinos ao sul, como contra os lombardos ao norte. E ele vai conquistar os reinos lombardos e vai doar as terras dos lombardos na Itália para a Igreja Católica, né? A chamada doação de Pepino, né? Então ele vai acabar doando as terras da Itália Central, né, que eram assediadas e conquistadas pelos lombardos, para a Igreja Católica, que vai formar os chamados Estados Pontifícios, né, que vão durar inclusive até meados do século XIX, né? Vai ter uma duração bem longa, podemos dizer dessa forma, né? Depois de Pepino Breve, quem acaba assumindo a coroa é seu filho Carlos Magno, que vai ser o apogeu do reino ou mesmo Império Franco. Carlos Magno, ele foi, inclusive, né, por conta dos grandes auxílios que ele prestou ao Papa, protegendo a Igreja Católica contra invasões estrangeiras, ele será coroado imperador do Ocidente pelo Papa Leão III no Natal de 800. Inclusive será uma coroação surpresa. O Papa irá chamá-lo, Carlos Magno irá em direção a Roma, né, e surpreendentemente será coroado o sucessor dos imperadores romanos, né, o imperador do Ocidente, né? Então você vai ter uma grande aliança de Carlos Magno com relação ao Papa, né? E Carlos Magno vai expandir o Império Franco, levando a sua máxima extensão, né? Que vai envolver os territórios das atuais França, Alemanha, norte da Itália, assim como Bélgica e Países Baixos também, né? E vai fazer uma grande reforma também dentro do Império Franco. Entre elas, ele vai criar os Miss Dominici, que eram fiscais das unidades administrativas do Império, né? Que acabavam relatando ao imperador grandes problemas ou grandes situações que ocorriam dentro do Império. Vai construir estradas que vão ligar o Império, vai incentivar as artes. Também, né, ele vai acabar tendo uma relação de contratação com o monge Alcuino de York, que será o grande responsável pela chamada Reforma Palatina, né, que vai instituir o ensino das artes liberais no Império Franco, assim como o ensino de latim. Carlos Magno mesmo, ele era analfabeto, né, ele acaba aprendendo latim. Segundo algumas fontes, foi o próprio Alcuino de York que teria ensinado o latim a Carlos Magno, né, que vai inclusive dividir o sistema de ensino medieval, né, no trivium, que são as artes da linguagem, né, que era a retórica, a lógica e a gramática, né, e o quadrivium, que
eram as artes da natureza, né, que era a astronomia, a matemática, a geometria e a música, né, matemática no caso a aritmética, né, e aí, né, nós vamos ter também, né, a criação de escolas, né, e também algumas feiras para a realização do comércio. Então, né, Carlos Magno vai fazer várias reformas dentro do Império Franco, inclusive para que o Império Franco continuasse as tradições clássicas. Vai expandir bastante seu domínio para além do leste do Reno, né, estabelecendo a capital em Aachen ou Aix-la-Chapelle, também como era conhecido na época, né? Ele também vai acabar, embora não de fato conquistando, vai acabar criando estados tributários no leste europeu, como na Caríntia e também nos Balcãs, né? Na Baviera, entre outros exemplos, né? Estados vassalos, né? Que seriam as marcas, né? Que iriam servir para proteger as fronteiras do Império Franco, né? Assim como também, né, distribuir terras aos guerreiros que lutavam com ele em troca de obediência e fidelidade, né, garantindo laços de dependência, né. O império acaba sendo dividido nas marcas que ficavam na fronteira e os condados e ducados, que eram, no caso, atribuídos a líderes militares, né, a grandes cavaleiros francos que acabavam jurando lealdade a Carlos Magno e que defendiam proteger o Império Franco. Também ele vai fazer uma reforma administrativa, né, que será a criação das leis capitulares, né, que vai ser uma síntese das leis romanas com a tradição germânica, né, que vai ser o primeiro conjunto de leis escritas, né, que nós vamos ter durante a Idade Média Europeia, junto com o Código Visigótico, que vai ser bastante similar nesse sentido com as leis capitulares, né? Então, Carlos Magno ele acaba fazendo um grande governo, expande o império, acaba fazendo toda uma reforma administrativa. No entanto, ele também vai ser o responsável, né, por impedir o comércio, né, de cristãos com não cristãos. Isso vai ter uma repercussão bem interessante, né, porque muitos povos da Europa do Norte, né, germânicos do Norte, conhecido muitas vezes como nórdicos, eles viviam em terras geladas e principalmente viviam do comércio, né? Quando Carlos Magno proíbe o comércio com povos pagãos, povos que não eram cristãos, esses povos começam então a lançar expedições de pilhagem e de saques, né? Então, graças a Carlos Magno também, nós vamos ter o surgimento da chamada Era Viking, né? Que vai ser justamente os nórdicos responsáveis pelos vários ataques que irão ocorrer na Europa Ocidental nesse período, né? Carlos Magno ele tem como sucessor, né, o seu filho Luís Piedoso. No entanto, Luís Piedoso ele acaba não tendo muito apoio da nobreza e acaba não fazendo uma administração tão forte do império, né? Nesse sentido, na época dele, os nobres já começam a ter mais poder do que o próprio rei, né? O rei mesmo, ele acredita-se, ele se preocupava mais com questões religiosas do que com questões políticas, né? Tanto que ele é conhecido também, às vezes, como Luís o Pio por conta disso. E, né, os três filhos de Luís o Piedoso, eles acabaram, né, para não deixar que a nobreza ficasse forte demais e o poder real se esfacelasse, eles depuseram o pai, né, depuseram o rei, que acabou sendo exilado em um mosteiro medieval, né? Depois que o pai é exilado, né, ficou uma crise sucessória, né? Praticamente uma guerra iria começar, né, entre os três filhos de Luís Piedoso e netos de Carlos Magno sobre quem iria ficar com a coroa do Império Franco. Para evitar o derramamento de sangue, foi estabelecido em 843 o chamado Tratado de Verdun, né, que acabou dividindo o Império Franco em três partes. Nesse sentido, Luís o Germânico, ele acabou assumindo a parte oriental, né, do que será o futuro Sacro Império Romano Germânico, as terras alemãs. Carlos o Calvo vai ficar com a região da França, né, que vai ser a parte ocidental, e Lotário vai ficar com a parte central, que ia do Mar do Norte à Itália, né? Que com o tempo, né, depois, por conta das relações de parentesco e tudo mais, a região da Lotaringia, como é conhecida, vai acabar sendo dividida entre os outros dois impérios, né? O Reino da França e também o Império Germânico. Com isso, a gente tem o fim do Império Franco. E como fica o cenário da Europa após, né, o Tratado de Verdun, né? Então, a gente tem com o Tratado de Verdun, o último dos grandes reinos germânicos, né, que acabava de certa forma
forma instituindo a hegemonia na Europa, né, uma hegemonia católica, uma hegemonia cristã também, ele se esfacela, né? Com o tempo, nesses reinos que acabaram se formando, né, nas ruínas do Império Franco, nós vamos ter a nobreza cada vez mais poderosa, né, a instalação do feudalismo, que é um ponto que nós iremos tratar posteriormente, né, em que a nobreza proprietária de terras vai acabar exercendo maior poder do que o próprio rei, fragmentando então, né, o Império Franco e seus estados sucessores. Então, com o fim do Império Franco, nós vamos ter, né, um verdadeiro clima de insegurança na Europa, né, porque nós vamos ter, nessa época, várias invasões que vão ocorrer na Europa durante diferentes momentos, né, como o próprio caso das invasões nórdicas, né, que é um ponto que nós já iremos tratar, né, que já teriam se iniciado na época de Carlos Magno, mas no caso, na época de Carlos Magno, o Império Franco já tinha uma estrutura militar e política para conseguir conter essas invasões, né, já os estados sucessores não possuíam. Nós vamos ter também cada vez mais uma pressão dos muçulmanos na região da Península Ibérica, assim como povos do leste que vão começar a invadir a Europa Ocidental também, né? Então a Europa ela vai passar por um cenário de bastante tensão, né? Então nesse sentido, com os reis dividindo terra com os nobres, né? Para inclusive conseguir administrar seus domínios, o rei ele também divide seu poder, já que a economia era predominantemente a monetária, então a terra era a fonte de riqueza e poder, né? Com o rei dividindo a terra, ele divide seu poder até ele ter um poder bem baixo, né, um poder bem mais enfraquecido, né, tanto que inicialmente, né, quando um nobre que recebia as terras do rei morria, em geral a terra voltava para o rei, mas no final, mais ou menos por volta do século IX, século X, os nobres eles vão conseguir tanta força, tanto poder político, que no fim eles vão conseguir fazer com que as terras sejam hereditárias, né, então as terras não voltarão mais ao rei, as terras serão nominalmente do rei, mas na verdade serão de fato dos diferentes nobres. Então a gente tem o esfacelamento do poder central nesse período, né? E assim, né, nós vamos ter, né, ao mesmo tempo em que isso ocorre, né, uma série de invasões que acabam aproveitando esse momento de uma Europa ocidental mais enfraquecida, sem um grande poder central representativo e, né, que vai inclusive paralisar o comércio europeu, né? O comércio europeu, ele vai, embora ele ainda permaneça em algumas cidades e nas feiras também, né, ele vai ter uma grande redução porque será um ambiente bastante inseguro para a realização do comércio, né? E nesse sentido, que povos que vão acabar lançando expedições contra a Europa Ocidental nesse período? Nós vamos ter vários, né? No entanto, 3 acabam se destacando mais, né? Primeiramente, os chamados sarracenos, que eram os muçulmanos, né? Os sarracenos, os muçulmanos, nesse sentido, eles já tinham consolidado um grande império no Oriente, né? No Oriente Médio, no Oriente Próximo. No entanto, depois esse império se fragmenta, né? Na Europa Ocidental, eles tinham domínio da Península Ibérica e a partir da Península Ibérica eles lançavam, como eles não conseguiam conquistar as terras além da Península Ibérica, eles lançavam algumas expedições de saques e de pilhagens nos territórios da Europa Ocidental, que estava fortemente enfraquecida e fortemente fragmentada. Mas sobre isso, né, sobre os muçulmanos, o Império Muçulmano, nós iremos tratar em uma aula posterior com mais calma. Nós teremos os nórdicos também, né, os nórdicos que eram povos germânicos, que acabaram, né, da Europa do Norte, no caso, né, na Escandinávia, né, e da Jutlândia também, como a Dinamarca, a Noruega e Suécia atuais, que eram em geral povos mercantis, né, eles habitavam terras gélidas que não eram tão propícias para a agricultura e viviam do comércio. No entanto, né, depois com a proibição do comércio por parte de Carlos Magno, eles começam a lançar expedições, embora essas expedições já ocorressem anteriormente também, tá? Não necessariamente elas começaram por conta da política de Carlos Magno, mas elas se potencializam a partir desse momento, né? Então os nórdicos eram povos de origem germânica que habitavam a Escandinávia, né? Eles eram exímios navegadores e comerciantes também, né? Então eles tinham grandes embarcações que acabavam fazendo grandes navegações nesse período, né? Em geral eles tinham vários tipos de embarcações, mas as duas mais conhecidas eram o Drakkar, né? Que era o navio de guerra, e o Knarr, né? Que era o navio
comércio, né, o navio de carga. Eles acabaram lançando inicialmente várias expedições na região do Báltico, né? Primeiramente eles vão se focar bastante na região da Europa Oriental, né? Inclusive um Vareg, né, que era o nome dos grandes militares suecos, né, dos vikings suecos no caso. Eles vão lançar uma expedição na região do Rus, né, e vão fundar com Rurik, né? Rurik, o grande líder Vareg, ele vai fundar no século IX a cidade de Kiev, né, que vai ser o primeiro estado russo da história, né, fundado pelos vikings, né, o chamado Rus Kievano. Depois outras cidades acabam sendo fundadas também nessa região, além de outras colônias do Mar Báltico. Já no oeste, né, você vai ter várias expedições dos vikings, né, que eram os navegadores, né, dos nórdicos, né? Nórdicos e vikings não é necessariamente a mesma coisa. Nórdico é o povo, né? Viking, no caso, eram os navegadores nórdicos que muitas vezes faziam expedições de pilhagem e ataques, né? Viking seria mais ou menos como uma profissão, vamos dizer assim, que era exercida pelos nórdicos. Eles vão lançar vários ataques contra o Império Franco, né, na costa do Império Franco, chegando inclusive perto de atingir Paris, né, de atingir a capital da França Ocidental, Paris. Vão inclusive atacar Córdoba, né, que era na Península Ibérica, estava sob domínio muçulmano, né, assim como também várias expedições na Inglaterra, como o saque do mosteiro da Nortúmbria, né, eles preferencialmente atacavam mosteiros, em grande parte porque eram regiões que concentravam riquezas, né, por isso mesmo eles acabaram tendo uma imagem bastante demonizada, né, pois como os clérigos que tinham o monopólio da escrita, né, e eles eram constantemente atacados pelos nórdicos, eles faziam uma representação bem demonicizada dos nórdicos, até aquela própria representação do capacete ou elmo com chifres teria surgido por conta disso, né? Já que os chifres eram para igualá-los ao demônio, embora não exista nenhuma evidência histórica de que eles usassem tal artefato, né? Nós vamos ter, no caso, uma das lideranças, né? O Ragnar Lodbrok, né? No século IX, que vai ser, inclusive, considerado filho do mítico Sigurd ou Siegfried, o Anel, né? Que teria conseguido o Anel do Poder, o Anel dos Nibelungos, né? E que vai já lançar algumas expedições no Ocidente, sendo que depois seus filhos, principalmente Ivar o Desossado, vai comandar a chamada expedição do Grande Exército Pagão, que vai invadir e ocupar boa parte das Ilhas Britânicas durante o governo de Alfred o Grande, né? Com grandes combates entre o exército anglo-saxão e os nórdicos, né? Posteriormente a isso, nós vamos ter também Canuto o Grande, que vai de fato conquistar os territórios anglo-saxões, né? No entanto, depois da sua morte, os dinamarqueses eles acabam recuando, né? E com isso os anglo-saxões recobram a independência. Assim como também outras expedições em outras regiões da Europa, né? Eles também vão acabar colonizando a Islândia e também a Groenlândia, né? Acredita-se que o descobridor da Groenlândia teria sido Erik o Vermelho, né? Que foi banido, né, da Islândia por cometer um assassinato, e ele teria descoberto a Groenlândia. E, inclusive, ele teria batizado a Groenlândia de Groenlândia, que seria Terra Verde em nórdico antigo, para atrair povoadores. E seu filho Leif Erikson teria sido o primeiro europeu que se tem registro a chegar à América, né, na região de Terra Nova, né, onde eles teriam contato com os inuites. No entanto, eles entraram em atritos com os inuites e se retiraram então da região de Terra Nova, isso por volta do ano 1000, né. As invasões nórdicas elas vão começar a cessar no processo de conversão dos nórdicos ao cristianismo. Os nórdicos eles eram pagãos, eles seguiam uma religião parecida com a das outras religiões germânicas, né, então eles cultuavam vários deuses, como Odin, que era o deus do céu, né, ou Thor, que era o deus dos trovões agricultores, né? Assim como tantas outras divindades, Loki, deus da trapaça, Hel, deusa do submundo, né? Mimir, deus da sabedoria, entre tantos outros, né? Acreditavam também no mundo como uma grande árvore chamada Yggdrasil, né? Que conectava diferentes seres, né? Como elfos, gigantes de gelo, entre outros exemplos, né? E uma religião que defendia bastante a guerra, né? Inclusive com um paraíso para guerreiros chamado Valhalla, né? No qual os grandes guerreiros iam para essa espécie de paraíso, né, o grande salão, né, junto com os deuses. Então a religião bastante beligerante dos nórdicos, ela não combinava muito com a religião de paz do cristianismo, o que levou os povos nórdicos a serem um dos últimos a se converter ao cristianismo, né. O processo de conversão começará mais ou menos por volta do século XI,
né, com Harald Toth, né, ou Bluetooth também como ele é conhecido, né, que vai introduzir o cristianismo nos territórios nórdicos, mas que será efetivado com Olaf I, né, a conversão dos nórdicos ao cristianismo. Depois da conversão dos nórdicos ao cristianismo, mais ou menos por volta entre 1000 e 1100 aproximadamente, nós já temos a diminuição das expedições vikings, né, e a consolidação dos reinos da Noruega e da Dinamarca e Suécia também, né? Então, assim nós vamos ter o final da chamada Era Viking. Nós vamos ter também um outro povo que vai acabar atuando nesse cenário, serão os chamados Magiares, né? Ou húngaros, como também é conhecido. Não se sabe ao certo a origem dos húngaros, né? Mas acredita-se que os húngaros eles eram nômades da região dos Cárpatos, né? Que tinham origem fino-úgrica, né? Dos Montes Urais, aproximadamente, né? Próximo dos povos das estepes asiáticas, que acabaram sendo unidos, né, pelo chefe Arpad em 896 e começaram a lançar vários ataques na região da Europa, né? Então eles lançaram por quase 200 anos várias expedições na região da Europa Oriental e na Europa Ocidental, né? Essas expedições elas acabam cessando, né, quando os húngaros acabam formando um reino na região do rio Danúbio, né, na bacia do rio Danúbio, nos Cárpatos, né? E que recebeu a aprovação do Papa em 1001, né, e com a conversão dos húngaros ao cristianismo e, né, o reconhecimento do primeiro rei da Hungria, Estevão I, né? Então, os húngaros também, né, eles vão inicialmente ser povos pagãos, né? Provavelmente eles vão seguir algumas religiões xamânicas da Ásia Central, como o Tengrismo, né, que era uma religião que tinha o culto ao céu azul e que acreditava em 3 estágios de existência e 3 estágios da alma, uma religião meio xamânica, próxima à dos mongóis e dos turcos antigos, né? E, no entanto, né, eles vão acabar estabelecendo um estado na região do Danúbio no século X e então vão se converter ao cristianismo. Além deles também, mais especificamente na Europa Oriental, nós vamos ter também outros povos que vão lançar investidas principalmente contra o Império Bizantino. Um deles serão os búlgaros, né? Os búlgaros, na verdade, eles vão ser provenientes da Ásia Central, né, da região do Cáucaso, né? Alguns acreditam que eles seriam descendentes dos ávaros, embora essa teoria seja bastante controversa, né? Talvez os búlgaros e os ávaros compartilhassem uma origem comum, mas não um fosse descendente dos outros, né? E nesse sentido eles lançaram várias expedições, né, fundando estados na região do Mar Negro e então eles acabam ocupando a região do sudeste europeu dos Balcãs, né? Então eles acabam tendo forte atrito com os bizantinos por volta do século VII, né, até que eles fundam seus primeiros estados, né? Eles vão ter várias investidas contra o Império Bizantino. Eles também vão ter uma religião próxima com as religiões da Ásia Central, no entanto, eles vão acabar se mesclando aos povos eslavos e trácios também, e com isso, né, eles vão acabar se eslavizando, né, adotando a língua e os costumes eslavos. Em 846, durante o reinado do imperador Boris I, né, eles acabam se cristianizando, né? E com Simeão I, né, nós temos a criação do primeiro Império Búlgaro, né, que vai ser inclusive bastante forte nas guerras contra os bizantinos, até que com o tempo o Império Búlgaro ele vai se esfacelar, né, e com isso seus territórios serão anexados pelos bizantinos. Então os búlgaros seriam povos provavelmente de origem eurasiana, né, dos nômades eurasianos, mas que acabaram adquirindo a cultura eslava principalmente, né, e que acabaram confrontando várias vezes o Império Bizantino, né, se cristianizando por volta de 864. E outro grupo de povos também que vai acabar, né, lançando várias expedições na Europa Oriental serão os eslavos, né? Os eslavos, eles se organizavam em tribos, né, que eram chamadas esclavinhas, né, tribos que eram pautadas no sistema de parentesco, daí que surgiria esse nome eslavo, né? E acredita-se que eles seriam provenientes mais ou menos das regiões do rio Volga, né, entre a Rússia, a Ucrânia e o Cáucaso. E eles lançaram uma grande migração, mais ou menos por volta do século VII, em direção ao oeste, né, ocupando a Europa Central, né, e também
o sudeste europeu, né? Muito do que se sabe sobre os eslavos veio dos bizantinos, né? Por conta de um documento, um texto do imperador Constantino VII, né? Chamado De Administrando Império, né? Ou sobre a organização imperial, em que ele retrata os diferentes povos eslavos, né? Segundo ele afirma que no sudeste europeu havia dois povos eslavos distintos, que eram os sérvios e os croatas, né? Que acabaram formando vários principados, né? Eles se converteram ao cristianismo mais ou menos por volta do século VIII e IX, formaram vários principados vassalos dos bizantinos até se consolidarem em reinos, né? No caso, a Croácia vai se consolidar num reino no século X com Tomislav, né? E no caso da Sérvia, né, nós vamos ter vários estados como a Raška e a Ourácia, também como é conhecido, e a Dúclea ou Diocleia, né, como também que ficava mais na região de Montenegro, que depois, né, vão ser unidas, né, com Stefan Nemanja, né, que vai ser o primeiro rei e imperador da Sérvia, isso no século XII, né, que vai acabar consolidando o Império Sérvio, que vai ter a sua maior extensão com o imperador, né, o Tsar Stefan Dušan, né, no século XIV, que vai acabar expandindo o território da Sérvia por toda a região dos Balcãs, né, incorporando a costa dálmata, né, as atuais Bósnia, Albânia e Macedônia, né, assim como parte da Grécia também, chegando inclusive a ameaçar o Império Bizantino. No entanto, após a morte de Stefan Dušan, né, você tem a fragmentação do Império Sérvio frente à nobreza, né, o que acaba enfraquecendo os sérvios, né, que acabam ficando facilmente vulneráveis a invasões estrangeiras, né. Também na região da Bósnia nós vamos ter a fundação dos Bánatos, né, com os Bans, que eram títulos de nobreza, né, um dos maiores representantes será o Ban Kulin, né, que vai inclusive permitir o catolicismo bogomilo, ou catolicismo dualista em seu território, né, e no século XIV, né, vai se unificar num reino com Tvrtko Kotromanić, né, a Bósnia medieval, né, que vai acabar ocupando mais ou menos o território da atual Bósnia e a Dalmácia, que será o apogeu, no caso, da Bósnia medieval. Nos outros lugares, né, nós teremos as cidades russas, que vão ser mais ou menos independentes até a invasão dos mongóis, quando Moscou começa a liberar os territórios dominados pela Horda de Ouro, que é um dos estados sucessores dos mongóis, e consolida então um grão-ducado, né? E também na Europa Oriental e Central nós vamos ter a Grande Morávia também, né, que vai ser um grande estado eslavo, que vai acabar surgindo nesse período e depois se fragmentando em vários estados menores, né? Os eslavos também eram politeístas inicialmente, né? Eles acabavam adorando várias divindades, como Perun, deus do céu, Svetlovid, deus da guerra, entre tantos outros, né? Vesna, deusa da primavera, né? Mas aí eles acabam se convertendo ao cristianismo mais ou menos a partir do século VIII e IX, né? Sob influência principalmente de missionários bizantinos, como São Cirilo e São Metódio, né? E assim eles vão acabando formando alguns estados e principados que inicialmente eram vassalos do Império Bizantino, mas depois acabam se tornando independentes e confrontando e conquistando terras mesmo do próprio Império Bizantino, né? Então esse que vai ser o panorama geral que nós vamos ter na Europa, né? Na Europa Ocidental, principalmente nesse período da Alta Idade Média. Então, no momento é isso. Na próxima aula nós iremos falar sobre a formação do sistema feudal. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.